Olá, boa tarde. Começa agora o JTV UFMA. Vamos aos destaques de hoje. Maranhão segue liderando o ranking de conflitos por terra no Brasil. Inibidores de apetites. Especialistas alertam para os riscos do uso das chamadas canetas emagrecedoras, sem a devida orientação médica. Saiba como participar da mostra universitária do Festival Guarnicê de Cinema. E veja também como participar do processo seletivo para o preenchimento de vagas ociosas em cursos da UFMA. E no quadro Sala de Entrevista, a nossa convidada é a escritora Maria Helena Machado, que fala sobre o livro Geminiana e seus filhos, escravidão, maternidade e morte no Brasil do século XIX. Nosso telejornal está no ar. Quinta-feira, dia 24 de abril, hoje é o Dia Nacional da Língua Brasileira de Sinais, Libras, e a TV UFMA abraça a bandeira da inclusão com o nosso telejornal, que tem Libras, assim como outros programas da casa também. A Libras, gente, é fundamental para a comunicação e a participação plena da comunidade surda. Então, parabéns a todos que trabalham com a língua brasileira de sinais. Registro feito, vamos aos destaques de hoje agora com um giro de notícias. Um homem identificado como Manuel da Cruz Sá foi condenado a 15 anos, 1 mês e 15 dias de prisão pelo assassinato de Antônio Cantanhede da Silva. O crime ocorreu no município de Satubinha, no Maranhão, em 2023. Câmeras de segurança do local mostraram a discussão resultando nos disparos. Segundo as investigações, a briga ocorreu após Manuel se irritar pelo comerciante pedir que desligasse o som do carro que estava na frente do estabelecimento. Um poste caiu e quase atingiu pessoas que socorriam o motorista na noite de ontem na Avenida dos Holandeses, no bairro do Olho d'Água. Segundo informações, o motorista perdeu o controle do veículo e se chocou com o poste. Em nota, a Equatorial Maranhão informou que o poste não pertence ao sistema de distribuição de energia elétrica, e sim de uso exclusivo do sistema de iluminação pública. Não há informação sobre o estado de saúde do condutor. Um jovem sofreu uma tentativa de homicídio nesta quarta-feira na Vila Gorete, na região da Camboa, em São Luís. Identificado como Jonathan Costa, de 20 anos, ele levou 4 tiros e foi encontrado inconsciente por moradores debaixo da ponte Bandeira Tribuzzi. Até o momento, não há informações sobre os suspeitos nem a motivação do crime. Jonathan está internado em estado de saúde grave. O Maranhão é o estado com maior número de ocorrências de conflitos por terra em todo o país. Somente no ano passado foram registradas 420 ocorrências de conflitos no campo. O estado também lidera em casos de contaminação por agrotóxicos. Esses dados estão no relatório Conflitos no Campo no Brasil. O lançamento do relatório da Comissão Pastoral da Terra reuniu representantes de povos tradicionais, do poder público e membros de instituições voltadas à proteção da terra. A edição deste ano revelou uma realidade alarmante. Segundo dados da Comissão Pastoral da Terra, em todo o Maranhão, no ano de 2024, foram registrados 420 conflitos no campo. O número assustador representa o dobro do que foi registrado no ano anterior. O relatório denuncia uma realidade de constantes e sucessivas violências contra a terra e contra os povos tradicionais. São ocorrências diversas, por exemplo, de 363 trazem conflitos por terra, pelo território. Em maioria são territórios assim, dos municípios de Timbiras e Chapadinha. Em relação aos conflitos trabalhistas, são os casos de trabalho escravo, 10 que atingiram mais de 80 trabalhadores. A gente também tem registrado conflitos por água, 45, e em relação a retomadas de territórios, 2. A violência no campo, ao longo dos anos, foi ganhando novos traços. A guerra química, por exemplo, tem sido um dos mais graves crimes cometidos para expulsar povos do campo.
A pulverização de agrotóxicos, além de afetar os lençóis freáticos, destrói a biodiversidade e causa insegurança alimentar. A gente está vendo essa questão da violência química, né, que está acontecendo dentro das comunidades, né? São os fazendeiros colocando veneno nas lavouras, né, e aí acaba atingindo a própria comunidade que tem suas plantações em volta e acaba morrendo mesmo. E com isso a contaminação de rios, né? O lençol freático é contaminado e causando sérios problemas para a comunidade, né? Os territórios que estão sendo ameaçados nesse sentido. O relatório aponta que dos 276 casos de violência de contaminação por agrotóxico no Brasil, 228 foram aqui no Maranhão. São problemas que exigem uma atuação importantíssima do Estado brasileiro em todas as suas esferas, porque lidam com uma questão que é uma grande ferida aberta da nossa história, desde o processo de colonização, que é o processo de apropriação, acumulação, financiarização da terra, né, numa forma absolutamente excludente em relação a quem dá sentido humano à terra, que são os povos da terra, das águas e das florestas. Ele exige uma atuação que envolve o cumprimento dos deveres do Estado brasileiro e a participação contundente das organizações da sociedade civil. O Festival Guarnicê de Cinema, realizado pela UFMA, está com as inscrições abertas para a Mostra Universitária 2025. O objetivo é valorizar produções cinematográficas de estudantes matriculados em universidades maranhenses. E quem tem mais detalhes para a gente é a repórter Luciana Rodrigues. Boa tarde, Luciana. Olá, boa tarde a todos que acompanham o JTV UFMA. O Festival Guarnicê de Cinema está chegando e até o dia 30 de abril, estudantes de graduação e de pós-graduação podem realizar inscrições e participar deste que é o 4º maior festival de cinema do Brasil. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas no site guarnicer.ufma.br. São 2 categorias: curta-metragem de até 30 minutos e também videoclipe. Tem um detalhe muito importante: as gravações devem ter sido todos os trabalhos devem ter sido finalizados até julho de 2023. Todas as informações estão disponíveis no site do festival. Voltamos ao estúdio. Obrigada, Luciana. Eu chamo agora o repórter Robert Oliveira para falar sobre o processo seletivo para o preenchimento de vagas ociosas aqui da UFMA. Boa tarde, Robert. Olá, boa tarde a você, boa tarde a todos que nos acompanham aí pelo JTV UFMA. Uma ótima oportunidade e uma ótima notícia para aqueles estudantes que desejam entrar no ensino superior, desejam se formar aí em uma graduação. Estão abertas aí as inscrições para o processo seletivo para preenchimento de vagas ociosas aqui da Universidade Federal do Maranhão. São vagas para 19 cursos em vários campos, né, de cidades espalhadas pelo Maranhão. Entre elas, municípios como Balsas, Bacabal, Imperatriz, São Bernardo, Grajaú e Pinheiro. Esse preenchimento de vagas é referente ao processo do SISU 2025.1. Então, todos os estudantes que fizeram o Enem entre 2010 e 2024 podem participar, né? Desde que comprovem aí a sua participação no Enem, também a sua documentação, e na hora de se inscrever o aluno poderá escolher qual ano ele pretende entrar na disputa, né? Então certamente o aluno vai escolher o ano entre 2010 e 2024 em que ele mais se deu bem, né? Para o caso dos estudantes que fizeram vários Enems, escolher o ano em que teve a melhor nota para que garanta essa vaga aí aqui na Universidade Federal. A inscrição é gratuita, feita exclusivamente pela internet entre os dias 24 de abril, agora nessa quinta-feira, até o dia 28, na próxima segunda-feira. E uma informação, na verdade, importante para aqueles estudantes que têm mesmo esse sonho de participar e muitas vezes não têm acesso à internet. A UFMA vai oferecer aqui em São Luís e nos outros municípios também um local com computador e internet para que esses estudantes realizem a sua
inscrição. Eles vão estar abertos entre as 9 e as 12 horas e das 2 da tarde até as 5 horas da tarde em dias úteis, nos campos onde houver oferta de vaga. Então é muito importante aí que a gente traga essa informação para todos aqueles estudantes que têm esse sonho, né, de se formar em uma graduação. Lembrando, as inscrições estão abertas do dia 24 até o dia 28 de abril. Essas foram as informações de hoje. Voltamos ao estúdio. Obrigada, Robert. E vamos reforçar que hoje a UFMA realiza o evento de acolhida para estudantes cotistas da universidade. O evento será logo mais, a partir das 2 horas da tarde, no auditório central da reitoria. O assunto agora é saúde. Emagrecer de forma correta, saudável, né? Mas tem gente que procura meios mais rápidos, porém perigosos. As chamadas canetas de emagrecimento e outros inibidores de apetite se tornaram muito populares, com a promessa de causar rápida perda de peso. Mas muitos riscos estão envolvidos, principalmente se você não tem a devida orientação médica. No Brasil, 56% dos adultos têm obesidade ou sobrepeso. Em 20 anos, a previsão é de 75%. Se essa situação não mudar, a estimativa também é de aumento no número de casos de doenças ligadas aos quilos a mais. Diabetes, problemas cardiovasculares, doenças renais. Mas emagrecer sem auxílio profissional é buscar por problemas de saúde. Seja de maneira natural ou com a ajuda de medicamentos, é preciso buscar orientações de quem sabe o que é melhor para o corpo. Toda dieta radical é um risco para a saúde. Geralmente, quando a gente faz uma dieta bem maluca, ela vai trazer retornos que vai acabar prejudicando a saúde. Então, eu já fiz e me arrependi porque teve uns efeitos colaterais. Realizar caminhadas, musculação e toda forma de exercício ajuda no processo de emagrecimento. Mas muita gente anda fazendo uso das famosas canetinhas, sem perceber que só elas não fazem milagre e, sem orientação adequada, podem provocar danos à saúde. Esses medicamentos são medicamentos que vieram para mudar o tratamento da obesidade. Não é remédio para perder peso, é para tratar uma doença inflamatória grave que acomete o coração, o rim, o cérebro e o fígado, tá certo? Então esses medicamentos, além de fazerem a pessoa perder peso, eles tratam uma doença, o que faz diminuir essas lesões nesses órgãos-alvo. As canetas têm medicamentos que imitam a ação de hormônios naturais, que agem na regulação do apetite e da saciedade. Então, a pessoa come menos e, sem o acompanhamento de um nutricionista, com uma perda brusca de peso, pode ficar com deficiências nutricionais. Emagrecer não é fácil. É preciso contar com uma ajuda multiprofissional. É um trabalho coletivo que precisa do endócrino, precisa do personal trainer, precisa do nutricionista e também de um psicólogo. Por quê? Porque a gente tem que atacar a causa. Então, a causa da obesidade não são as calorias. Tem que entender se aquilo ali é um comportamento, se ali é uma compulsão, se ali tem a ver também com um problema psicológico, ou então se é um problema metabólico. E, a partir daí, começar a atacar de forma conjunta para poder ser uma perda sustentável. Um corpo saudável deve sempre estar aliado à busca por uma mente equilibrada, que enxerga os alimentos de maneira utilitária e necessária, mas sem exageros. O uso de qualquer método de emagrecimento sem orientação nunca vai ser a melhor escolha a se fazer. Pois é, o ideal é sempre buscar a ajuda dos profissionais e praticar atividade física, né, gente, que faz bem para a saúde do corpo e da alma. A seguir, o governo federal lança cadastro nacional para cães e gatos. E a escritora Maria Helena Machado é a nossa convidada do quadro Sala de Entrevista. Vamos para o intervalo e voltamos já já. O governo federal lançou o Cadastro Nacional para Cães e Gatos. Vamos saber mais detalhes agora com o repórter John Rayen. Boa tarde, John.
Olá, boa tarde. O governo federal lançou o Simpatinhas, Cadastro Nacional de Animais Domésticos. O cadastro está vinculado à plataforma gov.br e o registro é único, intransferível e acompanha o pet ao longo de toda a sua vida. Além de facilitar a localização em caso de desaparecimento, o cadastro ele também permite que os tutores recebam informações sobre vacinação, castração e outras ações de saúde. O sistema ele inclui dados do responsável, como endereço, raça, idade, vacinas e o histórico médico do animal. E ele gera também uma carteirinha com foto e QR Code. Toda essa iniciativa está sob responsabilidade do Ministério do Meio Ambiente. São essas informações e eu volto com você. Obrigada, John. E a Arquidiocese de São Luís do Maranhão realizou, na manhã de hoje, no Museu de Arte Sacra, a cerimônia de lançamento de Corpus Christi 2025. O tema deste ano é Peregrinos de Esperança. O tema busca promover a cultura do amor e da paz em comunhão com o Jubileu Ordinário de 2025, celebrado pela Igreja Católica no mundo inteiro. No ano passado, o Corpus Christi, que você está vendo fotos aí, imagens, né, reuniu mais de 30 mil pessoas no estádio Inhozinho Santos. Neste ano, a grande novidade é a mudança de local. A celebração será no estádio Castelão. E essa celebração, gente, já se consolidou como o maior evento católico aqui no estado do Maranhão. Como parte do projeto, Museu Antirracista, o Museu Histórico e Artístico do Maranhão lança nesta semana o livro Geminiana e seus filhos, Escravidão, Maternidade e Morte no Brasil do século XIX. A jornalista Luísa Rabelo conversa agora com uma das autoras do livro, Maria Helena Machado. O livro Geminiana e seus filhos, Escravidão, Maternidade e Morte no Brasil do século XIX traz um panorama da São Luís de 1876, quando os filhos da escrava geminiana foram assassinados pela baronesa de Grajaú. Hoje eu recebo aqui no Sala de Entrevista Maria Helena Machado, uma das autoras do livro, que está aqui e nos traz mais detalhes. Maria Helena, é um prazer recebê-la no Sala de Entrevista. O prazer é meu. Bom dia a você e bom dia a todos que estão nos vendo. Para a gente começar, eu queria que você falasse um pouquinho aí, trouxesse para a gente um resumo desse livro, que é um livro bem robusto, tem muitas histórias, né? Tem a história aqui da nossa São Luís, como eu comecei falando. Faça um resumo, por favor. Então, o nosso livro, que é da minha autoria e a autoria do professor Antônio Alexandre Zílio Cardoso, que é da UFMA, nós iniciamos esse projeto pensando em fazer uma releitura radical de um processo, de uma história, de um caso muito conhecido aqui no Maranhão, em outros estados também, que é o caso da baronesa do Grajaú, que em 1876 foi indiciada como ré por suspeita de assassinar 2 crianças escravizadas. Esse caso é muito conhecido. Temos livros, romances. A nossa grande questão, que trabalhamos com a história social da escravidão, nós fizemos uma releitura do processo para mostrar a vida da mãe, da avó Simplícia, da mãe geminiana e de seus filhos. E mostrar, além disso, como as relações escravistas, no contexto da escravidão urbana em São Luís, havia permitido que um assassinato cruel desses ocorresse. Agora, você é professora de História lá na Universidade de São Paulo. Você encontra o professor Antônio Alexandre, que é do Departamento de História daqui da UFMA. Como é que essas histórias se encontram e como é que foi o processo aí de preparação desse livro, o processo de estudo, a metodologia? Então, o professor Antônio Alexandre foi me orientando na USP. Então, estudou comigo. Ele é um jovem historiador extremamente talentoso. E, encontrando esse objetivo comum, esse interesse comum, nós resolvemos fazer o livro. Meio na loucura, porque esse livro foi dificílimo de ser feito.
como nós nos focamos na história das crianças, realmente o livro é muito pesado, né? A pesquisa foi feita no decorrer da pandemia, com a ajuda de um pesquisador daqui, o Hugo Enes, e também juntamos uma experiência muito grande de trabalhar com processos criminais. Usamos o processo criminal chamado da baronesa do Grajaú, da Ana Rosa, também o processo publicado, Pagelança, no Maranhão, o caso de Amélia Rosa, que são conectados. Tá? Fora isso, nós levantamos inventários, papéis da polícia, atestados de óbito, outros processos criminais e analisamos, né, as estruturas da escravidão, não apenas urbana, mas também rural. E aí, esse livro vai ser lançado aí dia 25, dentro de um projeto, né, o projeto do Museu Antirracista. Eu queria que você falasse um pouquinho da importância desse lançamento. Exato. Ele está disponível em todas as livrarias do Brasil, tá? Inclusive no Amazon, nas livrarias online. Aqui faremos o lançamento na Livraria MEI, no dia 24 desse mês, às 19 horas, estaremos eu e o professor Antônio Alexandre, e no dia 25 no Museu Histórico do Maranhão e Artístico do Maranhão, às 16 horas. Perfeito, Maria Helena. Muito obrigada por suas Obrigada a explicações. você. A gente agradece também por esse estudo, né? Um estudo que traz aí uma relevância muito grande para o nosso estado e para o nosso Brasil. Obrigada. Muito obrigada a todos vocês. Eu conversei com a autora do livro, Maria Helena Machado, professora do Departamento de História da USP. Eu volto com você. Obrigada, Luísa. Obrigada também a Maria Helena Machado. Sucesso com o livro. E o nosso telejornal termina por aqui, mas você de casa pode rever nossas reportagens e entrevistas no YouTube e Instagram da TV UFMA. Acompanhe também um resumo do nosso telejornal no programa Destaques, JTV UFMA, às 18 horas. Uma ótima quinta-feira para você.